Olá, boa tarde, meu nome é Matheus, estou aqui pela disciplina de fertilidade do solo, fazendo esse vídeo explicando aí os micronutrientes aniônicos. Então, com foco na disciplina de fertilidade do solo, hoje eu vou explorar um tema crucial para a produção agrícola sustentável, que são os micronutrientes aniônicos. Apesar de serem necessários em quantidades muito pequenas, esses nutrientes desempenham funções vitais no crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, eu vou apresentar os principais micronutrientes aniônicos e entender sua importância aí para a fertilidade do solo. Então, primeiro é importante entender o que são os micronutrientes aniônicos. Esses nutrientes possuem carga negativa, ou seja, eles são ânions. Mesmo em pequenas quantidades, eles são essenciais para a saúde das plantas. Quando falamos de micronutrientes aniônicos, estamos referindo a três nutrientes principais: o boro, molibdênio e o cloro. Algumas classificações como cloro. Então agora vamos entender os detalhes e a importância desses micronutrientes aniônicos. Começando com o boro. Ele é fundamental para a formação de paredes celulares e para o desenvolvimento das raízes. Ele também desempenha um papel importante na síntese de açúcares, no transporte de nutrientes e no desenvolvimento reprodutivo das plantas, especialmente na produção de flores e frutos. Sem boro, o crescimento radicular pode ser comprometido, resultando em plantas com raízes fracas e uma produção reduzida de sementes e frutos. Passando para o micronutriente aniônico molibdênio, ele é essencial para a fixação biológica de nitrogênio, que é um processo vital para as plantas, especialmente as leguminosas. Ele é parte da enzima nitrogenase, que permite às plantas converterem nitrogênio atmosférico em formas utilizadas para o seu crescimento. Além disso, o molibdênio também ajuda na redução de nitratos no solo, tornando o nitrogênio mais disponível para as plantas. Falando sobre o cloro, embora muitas vezes sendo classificado como macronutriente secundário, ele é considerado micronutriente aniônico em algumas classificações. Ele é crucial para o processo da fotossíntese e para o equilíbrio hídrico das plantas. O cloro ajuda na fotólise da água durante a fotossíntese, um processo que é fundamental para a produção de oxigênio e energia nas plantas. Além disso, o cloro auxilia na manutenção da pressão osmótica nas células vegetais. Então, agora que entendemos o papel desses micronutrientes, eu vou falar como eles afetam a fertilidade do solo. Então, a fertilidade não se resume apenas à presença de micronutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes. Micronutrientes, apesar de serem necessários em menor quantidade, são indispensáveis para o equilíbrio nutricional das plantas. A falta de boro, molibdênio e cloro, que são micronutrientes aniônicos, pode prejudicar seriamente o desenvolvimento das culturas, resultando na menor produtividade e até falhas no processo de frutificação e de florescimento. A aplicação adequada desses micronutrientes aniônicos por meio de fertilizantes, micronutrientes ou correção do solo pode melhorar a saúde geral das plantas, promover um crescimento equilibrado e aumentar a resistência das culturas a doenças e estresses ambientais. Então, falando agora como identificar e diagnosticar deficiências e corrigir o solo. Para garantir que esses micronutrientes aniônicos estejam presentes no solo de maneira equilibrada, é fundamental realizar periodicamente análise química do solo, através também da análise foliar ou da análise do solo. Podemos destacar deficiências desses micronutrientes e assim aplicar as correções necessárias.
Por exemplo, no caso do boro, a deficiência pode ser observada pela deteriorização nas extremidades das raízes e pela morte de tecidos jovens. A falta do micronutriente molibdênio pode ser observada em leguminosas, que terão dificuldade aí na fixação de nitrogênio, prejudicando assim o seu crescimento. O cloro é mais frequentemente absorvido em quantidades suficientes no solo, mas a deficiência pode manifestar em plantas com crescimento reduzido e menor eficiência na fotossíntese. Então, falando de uma maneira mais específica do boro, molibdênio e cloro, o boro auxilia então na formação da parede celular, no movimento da seiva, também atua no metabolismo de carboidratos e transporte de açúcares através das membranas. É um micronutriente de fácil mobilidade e pode ser lixiviado do solo com a chuva. A disponibilidade de boro diminui em ambientes secos e com o pH do solo é alta. O molibdênio é requerido em menores quantidades pelas plantas quando comparado a outros micronutrientes. Ele tem um papel significativo, como foi dito, na fixação de nitrogênio pelas bactérias simbióticas, pois atua diretamente no metabolismo desse nutriente, permitindo que as plantas o utilizam de maneira eficiente, principalmente as leguminosas. O excesso de molibdênio pode ser tóxico para os animais e sementes em germinação, uma vez que prejudica a absorção e translocação do ferro na planta. O cloro é um micronutriente de grande solubilidade na planta. O cloro atua na regulação osmótica, na transpiração e na compensação de íons, ou seja, ele regula o movimento de nutrientes com cargas positivas, cátions, dentro e fora das células. No geral, é mais comum o excesso de cloro nas plantas do que a falta dele. A toxicidez do cloro é caracterizada pela queima ou bronzeamentos na margem das folhas. Então, quais são os sintomas de deficiência de micronutrientes? Então, a deficiência de micronutrientes na planta gera sintomas visíveis e de fácil percepção. Já a falta desses micronutrientes muitas vezes não pode ser pautada visualmente, especialmente pelo fato de que essas deficiências de diferentes elementos geram sintomas muito parecidos, exigindo uma análise de solo ou análise foliar para diagnosticar qual nutriente aí está faltando. Então, por exemplo, aí a deficiência de boro. Plantas com a deficiência de boro, elas podem apresentar folhas jovens mal formadas, grãos leves, queda de flores, seca dos ponteiros com morte da gema terminal. Plantas raquíticas atrofiadas e necrosadas, podendo apresentar excesso de brotações laterais logo abaixo do ramo atrofiado e pouca formação de sementes e manchas necróticas internervais. As deficiências do molibdênio apresentam sintomas bem parecidos com a deficiência de nitrogênio. As plantas são raquíticas, sem vigor e apresentam amarelecimento das folhas mais velhas, podendo gerar possíveis necroses nas extremidades. E falando sobre a deficiência do cloro, os sintomas da deficiência do cloro se manifestam pela murcha dos ápices foliares e necrose generalizada, podendo apresentar crescimento de plantas reduzido. Então, por que essas deficiências ocorrem? Então, como nós podemos observar, a deficiência de micronutrientes pode ocasionar diversos problemas relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento das plantas, refletindo diretamente na produtividade e na qualidade aí do produto. Então, a deficiência desses elementos pode ocorrer aí por dois motivos: deficiência absoluta, pela falta do micronutriente em quantidade suficiente no solo, que aquele solo precisa, que aquela cultura precisa, e a deficiência induzida
pelo fato de que o nutriente não se encontrar disponível para as plantas, estando retido em algum componente do solo ou indisponível pela presença aí de outros elementos. Então, para identificar a deficiência de micronutrientes, é necessário realizar uma análise de solo e do tecido foliar. As duas são complementares, pois pode ser que haja o elemento no solo, mas o sistema radicular da planta não consegue absorver. Então, se for detectada a deficiência, é necessário ter muito cuidado na escolha do produto que será aplicado e nas quantidades que será aplicada, para que não haja desperdício ou aplicação aí em excesso, que tudo em excesso aí faz mal. Então, como considerações finais dos micronutrientes aniônicos, temos que eles têm uma função específica fundamental na fisiologia das plantas, como por exemplo o boro é essencial para a estrutura celular e o desenvolvimento reprodutivo, o molibdeno é indispensável para a fixação de nitrogênio e a utilização eficiente do nitrogênio no solo, o cloro é essencial para a fotossíntese e para o equilíbrio hídrico. A deficiência de qualquer um desses nutrientes pode afetar o crescimento, a produtividade e a resistência das plantas, tornando o manejo adequado desses micronutrientes uma parte fundamental aí da fertilidade do solo. Então, esses micronutrientes são essenciais para a saúde e a produtividade das plantas, embora sendo necessário em pequenas quantidades, sua deficiência pode afetar gravemente o desenvolvimento das culturas e a produtividade agrícola. Então, fazer a aplicação desses micronutrientes necessários e realizar as correções adequadas é fundamental para otimizar a fertilidade do solo e garantir uma agricultura sustentável e de alto rendimento. E para uma boa gestão aí da fertilidade do solo, a análise constante do solo, também com a análise foliar, é uma prática indispensável. Ela nos ajuda a entender as necessidades nutricionais específicas de cada cultura e fazer as correções necessárias no momento certo. Muito obrigado. Essa foi o vídeo sobre os micronutrientes aniônicos.